Mais um dia gravando para vocês. E hoje, dia de chuva, hein? Por isso eu vi aí chuva, é porque hoje tá chovendo. Mas, cara, eu tava pensando no versículo bíblico que diz assim: Até quando cocheareis em dois pensamentos? E é uma pergunta, mas ao mesmo tempo é uma afirmação para nossa vida. É uma afirmação do que está acontecendo na nossa vida pelo qual a gente não avança, pelo qual a gente não conquista, pelo qual a gente não, sabe, alcança os objetivos que Deus ele já declarou na nossa vida, sabe? Muitas das vezes você tem cocheado em dois pensamentos. Como assim dois pensamentos? Você tem fé e dúvida ao mesmo tempo. Você tem fé para crer e acreditar, para crer, sabe, e acreditar que a promessa que Deus colocou na sua vida vai acontecer, vai se realizar, mas conforme o tempo passa, você vai duvidando, e o diabo é especialista em colocar dúvida na nossa mente. E quanto mais ele coloca dúvida, mais a gente começa a pensar em dois pensamentos, sabe, no espírito que faz a gente crer, mas também a dúvida que é carnal, é de nós. É de nós seres humanos também duvidarmos, mas quanto mais a gente continua duvidando, por mais que seja pequenas dúvidas, mais a gente não alcança, porque tudo é possível àquele que crê. E como é que você vai conquistar o possível de Deus, por mais que aos seus olhos seja impossível, mas para Deus é possível, se você não crê? Como é que Deus ele vai te abençoar se você está coxando em dois pensamentos? Seja com relação à sua saúde, seja com relação financeira, seja com relação sentimental. Em todas as áreas da sua vida, você tem que ter convicção. A palavra de Deus fala, sabe, tudo posso naquele que me fortalece. E a fé nos fortalece para crer, nos fortalece para que a gente venha continuar acreditando, sabe? Independente das dificuldades que aparecem na nossa vida, a gente continua acreditando porque a gente sabe do Deus que a gente serve. E quanto mais a gente coloca, sabe, a esperança em Deus, que Deus ele vai realizar, porque tudo que ele promete, ele cumpre, ele não é um homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, mais a gente vai se fortalecendo. E mais a dúvida, sabe, vai deixando, vai saindo. Por isso, se na sua vida, se você se examinar e encontrar alguma dúvida, acabe com esse pensamento, porque por mais que na palavra de Deus esteja uma pergunta, até quando cocheareis em dois pensamentos? Se você for ver, na vida de quem tem dois pensamentos, e na minha vida foi assim, eu estava cocheando em dois pensamentos. Para mim não era uma pergunta, para mim era uma afirmação de como estava a minha vida. E por isso que eu estava nessa fase. Até quando? Deus ele foi e falou: "Até quando?". Para mim a pergunta veio aí: até quando? Até quando você vai cochear em 2 pensamentos? Até quando você vai parar, sabe, de crer, humanamente e também com base na fé? Creia totalmente na fé, por causa que Deus ele já realizou. Mas através da sua fé, além dele ver aonde está o seu coração, ele também vai te ajudar. Mas para isso você tem que crer, para isso você tem que acreditar sem duvidar. E é difícil não duvidar, porque é difícil você ser apático, é difícil você não olhar para a realidade, sabe? Mas é aí que está a grandiosa fé. É aí que entra a grandiosa fé que nos faz acreditar, mesmo vendo a realidade toda ao contrário. Por isso, cara, pare. Pare de cochear em 2 pensamentos. Comece a crer e acreditar em Deus totalmente sem duvidar, totalmente. A dúvida veio, amarra, repreenda esse espírito maligno que quer deixar você duvidando, quer fazer com que você venha parar. Entenda isso como um exemplo. Cada vez que você declara um exemplo, a pessoa está doente e ela sabe que a palavra de Deus fala assim, né, eh, verdadeiramente ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, castigo que tu estás a paz estava sobre ele.
e a pessoa vai lá e declara. Sendo que conforme o tempo passa, a pessoa vai duvidando. Sendo que à medida com que ela vai declarando, uma luz acontece na vida da pessoa. Uma luz acontece na vida da pessoa. E quanto mais ela vai repetindo a palavra de Deus, quanto mais ela pratica a fé, mais ela alcança e chega perto da bênção que Deus já declarou sobre a vida dela. Tu tá me entendendo? É um exemplo que eu queria dar e dei aí para que você viesse entender. Cada vez que você repete, cada vez que você declara sem duvidar, glorifica o nome de Deus sem duvidar, mesmo sabendo que a sua realidade não é conforme aquilo que você está declarando, mas mesmo assim você, sabe, continua acreditando, continua declarando a palavra de Deus, é como se fosse uma luz, cada dia mais acende, até o ponto que vai resplandecer tanto a glória de Deus que as pessoas ao seu redor vão ver. E aí você vai alcançar a bênção de Deus para ser testemunha dessa terra, para ser testemunha aonde você for. Que sim, você passou por a dificuldade, sim, você passou por luta, mas você venceu porque você não perdeu a fé. Pare de duvidar. Pare de, sabe, eu creio hoje e amanhã não creio porque não aconteceu hoje. Pare com isso. Continue repetindo a fé, continue declarando. Eu falo isso por experiência própria. Eu tive uma certa fase na vida que eu passei por uma fase que eu tinha que acreditar. Eu não podia duvidar. E hoje eu vivo as bênçãos de Deus, principalmente na saúde. Por isso, agarre isso. Agarre esse ensinamento, porque isso mudará a sua vida. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, curte, comenta, compartilha para geral. Seja um canal de bênção. Se você hoje vai começar, sabe, a parar de duvidar, comece. Não pare, sabe, de crer nas promessas de Deus. Continue crendo, ele vai te abençoar, ele vai te recompensar. No tempo certo, a vitória vai chegar na sua vida. Compartilhe para as pessoas, seja um canal de bênção na vida das pessoas e Deus lhe honrará. Meu nome é Richard e ó, tamo junto. Deus abençoe você.